Na imagem abaixo, vocês percebem três exemplos de válvula. Na verdade, a diferença entre essas duas basicamente está no elemento de regulagem. Falarei sobre ele daqui a pouco. E aqui você tem uma válvula já montada em um bloco. Uma vez que essas válvulas possuem uma rosca, aqui, vocês percebam que ela foi feita para ser montada em blocos. Então você pode comprar o bloco com a válvula, ou você pode fabricar um bloco próprio e inserir a válvula nesse bloco. Pois bem, a função de uma limitadora de pressão em um sistema, como o nome mesmo já diz, é limitar a pressão do sistema, de forma que você proteja o mesmo de sobrecargas e, consequentemente, de quebras por picos de pressão e ou por forças excessivas nos atuadores. Então, vamos dar um exemplo aqui hipotético. Suponhamos que eu tenha uma fábrica que eu faça a medição, que eu faça um teste de resistência da casca de um ovo. Vamos dar um exemplo bem exagerado, né? Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma mesa, ok? Volta para cá. Eu tenho aqui uma mesa com uma base de forma que eu possa manter o ovo na posição. E aqui o ovo que será o ovo que está aqui para o teste. Parecendo um ovo de dinossauro, vamos tentar fazer um ovo um pouco melhor, o que não será uma tarefa fácil. Ok, desenhamos um ovo. E que essa medição ela seja feita através de um cilindro hidráulico. Então vamos imaginar aqui, vamos botar uma cor um pouco diferente, um verde. Vamos imaginar que eu tenho aqui um cilindro montado verticalmente. E que eu tenha na ponta dele um instrumento que vai encostar na superfície do ovo e fazer uma força para que possamos calcular a resistência desse ovo. Então vamos terminar de desenhar o nosso circuito hidráulico. Então eu tenho aqui o meu motor elétrico, o acoplamento com a minha bomba hidráulica, ok? Saio com uma linha, melhor, vamos manter o nosso padrão de colocar as linhas de pressão nas cores vermelha. Mas antes eu vou desenhar então aqui a válvula limitadora. Perceba que eu não estou desenhando desenho com simbologia, né? Eu estou tentando fazer um desenho físico, que não está sendo uma tarefa fácil. Então ok? Vou colocar com uma outra cor aqui os elementos internos dessa válvula. Vou colocar em amarelo o cone. Vamos preenchê-lo aqui então. Esse é o nosso cone de vedação. Ele tem aqui uma haste para poder guiar a mola. E eu tenho aqui a mola. Vamos colocar ela sem ajuste nesse primeiro momento. E saindo aqui da minha válvula, eu tenho tubulação que direciona esse fluxo para tanque, assim como a tubulação do próprio conjunto motobomba. Vamos pegar aqui a tubulação que leva o óleo até o cilindro e uma derivação que conduz o óleo até a limitadora. Agora vamos colocar um pouco de cor nesse desenho. Vamos desenhar a nossa linha de sucção de azul. Tentar pintar dentro do aqui também
descarga da minha válvula. Aqui dentro eu entendo que está preenchido de óleo. E na saída da minha bomba eu tenho, obviamente, o meu fluido sob pressão. Que pressão é essa? A pressão ajustada na nossa válvula. Então, eu tenho aqui e conduzo esse óleo sob pressão até o nosso cilindro hidráulico, ok? Então vamos lá. Liguei o meu sistema de teste, a minha bomba succiona o óleo do reservatório e envia um óleo sob pressão até a parte interior do cilindro, que por sua vez avançará, ok? Fazendo com que a extremidade de teste toque a ponta do ovo e assim, por uma medida de pressão, por exemplo, poderíamos colocar aqui, não vamos tornar nosso desenho tão complicado, mas suponhamos que eu tenha aqui um manômetro e pela indicação de pressão nesse manômetro, por uma conversão, eu calculo a força que eu executei aqui na frente, por uma relação matemática que nós já vimos em vídeos anteriores, né, onde a pressão ela é igual a força dividido pela área. E dessa forma nós conseguimos calcular que força é essa, né? Uma vez que eu tenho a pressão e a área do meu cilindro é fixa. Pois bem, um outro assunto, aspecto interessante. Então, qual é a função da minha limitadora aqui? Como o nome mesmo já diz, limitar a pressão do meu teste. Caso contrário, eu posso quebrar o ovo. Ok? Perfeito. Agora, um detalhe interessante, muito importante para os homens de manutenção. Percebam que parte da vazão do óleo, e por isso essa válvula está em bypass, parte da vazão do óleo que está indo para o cilindro, quando essa pressão atinge um valor maior do que a força dessa mola, ele desloca esse cone para fora da sede e permite que esse fluido sob pressão escoe para tanque. E é dessa forma que ele faz a limitação da pressão nessa linha. Nesse momento aqui, ocorre uma pequena... você gera uma pequena potência aqui. E essa potência ela seria igual à pressão, ou seja, a pressão nesse ponto, vezes essa pequena vazão que sai por aqui. Essa potência, pessoal, ela se converte em calor, essa energia ela se converte em calor. E, como consequência, nesse ponto ocorre o aquecimento desse óleo. Por que eu digo que essa informação é importante para o homem de manutenção? Se você está numa rotina de inspeção e você quer checar qual é o ponto mais quente, ou seja, qual é o ponto mais crítico de temperatura do meu sistema, eu posso vir com um pirômetro e medir exatamente no corpo da minha limitadora de pressão. Possivelmente, esse será um dos pontos mais quentes do sistema. E vamos além. Se essa válvula estiver abrindo de forma irregular, eu posso estar promovendo o aquecimento do sistema através dessa válvula, ou seja, na geração dessa potência e na conversão dessa potência em calor, ok? Só lembrando e fazendo um ponto adicional, existe uma correlação entre três grandezas, vamos colocá-las aqui, a temperatura, a viscosidade e o atrito. Como é que essas grandezas se correlacionam, né? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. Quanto menor a viscosidade, maior o atrito entre as partes metálicas do meu sistema. Esse ciclo, ele é um ciclo muito perigoso e prejudicial à saúde dos meus componentes no sistema hidráulico e, consequentemente, do próprio sistema. Por quê? Quando eu tenho um aumento de temperatura, a viscosidade cai. Quando a viscosidade cai, o atrito entre as partes aumenta.
esse atrito faz com que a temperatura aumente ainda mais, que a viscosidade caia ainda mais e que o atrito aumente ainda mais, até que eu tenha problemas de contaminação, ou seja, eu posso ter um desgaste entre duas superfícies metálicas por abrasão, elas estão ali o tempo todo tocando umas às outras, lembrando sempre que o óleo ele tem a função, dentre outras no sistema hidráulico, de garantir lubricidade entre as partes metálicas, diminuindo o atrito. E da contaminação eu posso também ter a evolução dela pode me trazer a falha catastrófica de um componente. Catastrófica de um componente. Ou seja, eu saio de uma falha potencial para uma falha funcional. E esse componente perdendo a sua função no sistema hidráulico.